Olá, bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar aqui com o capítulo sobre derivadas do livro do George B. Thomas. Na aula de hoje, nós vamos apresentar vários exemplos onde a gente consegue aplicar o cálculo de derivadas e os problemas que nós vamos tratar vão ser relacionados, com taxas relacionadas. Então, a gente vai apresentar aí algumas estratégias para estar resolvendo esse tipo de problema. Então, problemas envolvendo taxas relacionadas, eles consistem em encontrar uma taxa de variação, que é o que a gente está fazendo, quando a gente está trabalhando com derivação, mas a partir de informações, de taxas que a gente já conhece. E para isso a gente vai precisar relacionar as diferentes variáveis ou os diferentes termos que vão estar aparecendo dentro de um problema. Então, porque quando a gente está tratando de uma questão, não é uma única dimensão que às vezes varia, tem duas ou mais. Então, agora vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de algumas situações para que vocês possam compreender aí esse tipo de problema. Então, vou pegar esse primeiro exemplo aqui, que é bem simples, tá? Considere o raio R e a altura H de um cone como sendo funções deriváveis que dependem de T e que V representa o volume desse cone. E aí pede para encontrar uma equação relacionando o dV/dt, o volume, com a variação do raio e a variação da altura. Então, a gente percebe, quando a gente tem uma figura geométrica, no caso aí um cone, à medida em que eu vario uma dessas variáveis, eu modifico, automaticamente as demais. Então, agora a gente vai analisar essa variação que ocorre, quando eu fixo uma delas e vario as outras. Como que acontece essa variação? Então, para esse problema, é um problema bem simples, que envolve aqui conhecimento geométrico, então a gente já conhece uma fórmula que relaciona aí essas três variáveis, que é justamente a equação que determina o volume do cone. Então, é conhecido que o volume do cone é π sobre 3 multiplicado pelo raio ao quadrado e multiplicado pela altura. Então, agora, para eu conseguir uma relação entre as variações dessas dimensões, o que eu vou precisar fazer é simplesmente derivar essa expressão dos dois lados. Por quê? Porque o problema está falando que todas essas variáveis aqui, elas estão dependendo de um mesmo parâmetro, de um parâmetro t. Essa informação aqui é crucial para que eu possa fazer essa derivada com relação a este parâmetro. Então, a derivada do volume vai ser, com relação a t, derivar aqui essa expressão π sobre 3r quadrado h com relação a t. E aí, procedendo da forma como a gente já sabe, fazendo a derivação aqui. Aqui, como a gente tem um produto de duas funções que dependem de t, eu vou aplicar a regra do produto. Então, conservo o primeiro, derivo o segundo, somo e agora conservo o outro e derivo o segundo, tá certo? Então, a expressão fica aqui, r quadrado derivada de h com relação a t, não sei quem que é a função h, então deixo ela indicada. O outro
derivada de R com relação a T. Como R aqui eu tenho a regra da cadeia, então eu já derivei aqui 2R dr dt multiplicado por H. E aí, então, juntei aqui, acertei um pouquinho a expressão e encontrei o que o problema estava pedindo, né? Encontre uma equação que relacione a derivada de V com relação a T com a derivada de R com relação e derivada de H com relação a T. Próximo exemplo. Aqui a gente tem um tanque, né? Um tanque aqui, fixado. Daí tá pedindo aqui um raio fixo, né? E tem aqui uma certa quantidade de água. Aí o problema é o seguinte, aqui taxa, o nível do líquido diminui, então vai estar vazando a água aqui por essa torneira, então essa água vai estar diminuindo, né? Então eu quero saber com que taxa o nível do líquido diminui dentro de um tanque cilíndrico vertical se bombearmos o líquido para fora a uma taxa de 3.000 litros por minuto. Então, aqui o que a gente tem é, primeiro, essa dimensão aqui que mede o nível do líquido do tanque. Então, e a gente vai chamar essa dimensão aqui de H. A gente conhece o raio desse tanque, que é um valor fixo, porque aqui o tanque, esse daqui não muda, porque o que vai variar é o líquido dentro do tanque. Então, esse raio fica fixado. Aí a gente tem o quê? Que o volume de água que está aqui dentro do tanque vai variar de acordo com o que ela vaza aqui pela torneira, vai tendo a vazão, então o volume vai diminuindo de acordo com que essa altura aqui, esse nível do líquido também diminui. Então aqui a gente já está destacando quais são as variáveis do problema, que são fixas, no caso aqui é apenas o raio, que é uma constante, e quais são as variáveis, os termos que variam com o passar do tempo. E outra informação que foi dada no problema é exatamente que o líquido está sendo bombeado a uma taxa de 3.000 litros por minuto. E aí, então, isso daqui é a variação do volume, como ele está diminuindo, porque eu estou tirando água, então eu coloquei o sinal negativo aqui, é menos 3.000 litros por minuto. Agora a gente vai, com base nessas informações, resolver o problema aqui, que pede quem? A variação dessa altura H. Então, é dH dt que a gente está querendo saber. Então, aqui, derivando os dois lados, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é, a que taxa o nível do líquido diminui? Então, vamos pegar uma informação que a gente já conhece, que é a fórmula do volume do cilindro. E aí, o volume é a base, que é um círculo, πr quadrado, vezes a altura do cilindro, ok? Então, essa é a fórmula que mede o volume. E a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, eu vou acertar aqui as unidades do problema, tá ok? Bom, derivando dos dois lados a equação do volume, a gente tem a derivada o quê? Estou medindo aqui, ao invés de trabalhar com metro cúbico, eu vou trabalhar com litros aqui. Então, dá 1.000 πr quadrado vezes H. E aqui a gente já observa que a gente tem um produto de duas funções. E aí agora a gente vai fazer a derivada dos dois lados. A derivada de V com relação a T, a gente sabe que é menos 3.000,
que foi dado pelo problema, tá? Menos 3.000. Aqui, 1000πr² vezes dH/dt mais H derivada deste outro termo. Mas aqui, como o raio é uma constante, π é uma constante e 1000 também é um número, uma constante, então tudo isso daqui é uma constante. A gente sabe que a derivada da constante é zero. Então, dH dt vai ser menos 3.000 dividido por este termo aqui, 1000πr². Simplificando a expressão, a gente fica com menos 3 dividido por πr². E essa é a resposta aqui que o problema está pedindo. Vejam que aqui a solução ficou dependendo dessa informação, que não foi dada para nós qual que era a medida do raio do tanque. Então, vai depender do valor desse raio aqui. Então, a taxa com que o líquido vai estar diminuindo vai estar dependendo desse raio. Se é um raio muito grande, significa que a gente tem uma altura menor. Se tem um raio muito pequeno, a gente vai ter um cilindro, né, com um formato assim de caneta, né, uma coisa bem fininha e bem alta. Então, isso daí vai modificar na taxa com que o líquido está diminuindo, ok? Então, quais são as estratégias? A gente resolveu 2 problemas aqui, mas sem mencionar, a gente já seguiu um certo padrão, né, de solução para estar resolvendo. Quais são eles? Então, o primeiro ponto aqui, para a gente poder compreender bem a situação, né, para a gente poder modelar esse problema, é fundamental que a gente desenhe a situação do que está acontecendo. Então, desenhe uma figura e tente identificar as variáveis e as constantes presentes ali neste problema que foi dado. Tá? Vamos tentar descrever da melhor maneira a situação. E aí a gente vai trabalhar com essas diferentes variáveis que estão envolvidas, né? Deixar elas dependendo de um único parâmetro. Em geral, a gente usa o parâmetro t, que é o tempo. E aí a gente vai considerar todas as variáveis do problema como sendo funções aí deriváveis com relação a esse parâmetro. Então, isso aqui para poder estar relacionando as diferentes variáveis envolvidas ali no problema. E é por isso que a gente chama de taxas relacionadas. Agora, o segundo passo, né, uma vez que eu já desenhei, agora eu vou escrever as informações numéricas, que já são conhecidas. Então, vamos escolher letras ali para representar cada termo, né, e lembrando sempre em padronizar as unidades de medida, ok? Depois, a gente vai escrever ou sublinhar, né, aquilo que a gente está querendo calcular, tá? Aquilo que a gente está querendo encontrar, que geralmente é uma taxa de variação que vai ser expressada aí, né? Vai estar expressando, vai estar sendo expressada como uma derivada. O quarto ponto, eu vou escrever essa equação que está relacionando as variáveis. Então, pode ser uma fórmula que a gente já conhece. Quando a gente não conhece, fica mais complicado, a gente tem que analisar melhor aí e tentar relacionar de acordo com o que a gente conhece. Tá? Então, aí vem a parte de modelagem. Não é muito fácil, é uma área aí, mas
para problemas aí que aparecem nos livros, para a gente acostumar com esse tipo de situação, em geral, são situações que vocês vão conseguir estar resolvendo. Então, escreva uma equação que relacione as variáveis. Talvez você possa combinar duas ou mais equações para conseguir uma única. Então, se a gente começa a ficar com muitas variáveis, às vezes é possível, né, eliminar algumas variáveis do problema, escrever em termos de menos variáveis para facilitar a solução. Então, talvez você possa combinar duas ou mais equações para conseguir uma única, relacionando a variável que você quer com as variáveis que você conhece. Então, é sempre assim. Tem aquelas que a gente já tem informação a respeito delas, por alguma razão, para conseguir medir, o problema já informou isso, ok? E fica faltando uma terceira ou quarta que a gente precisa calcular. Aí depois que eu montei, agora, como as funções foram dadas todas com relação ao parâmetro t, então agora eu posso derivar toda a expressão, toda essa equação, com relação ao parâmetro t. E aí, a gente vai conseguir expressar, né, isolando um dos termos, aquilo que o problema está pedindo. Então, em seguida, expresse a taxa que você quer em termos das taxas e variáveis cujos valores você já conhece. Agora eu vou calcular. Então, a gente vai usar os valores que o problema, o exercício está dando, e aí, então, a gente chega numa resposta final, que, em geral, é a taxa desconhecida que o problema está pedindo para a gente calcular. Então, vamos ver aqui como que a gente vai resolver um problema, vários problemas aqui, seguindo exatamente esses 6 passos aqui que a gente acabou de listar, ok? Então, eu vou destacar aqui, talvez fique um pouquinho redundante, né? As informações, elas podem ser que elas apareçam em mais de uma vez, mas é só para mostrar ali cada um desses passos. Então, tentem, quando estiver lendo o problema, imaginar a situação. E aí depois você vai tentar colocar o que você está visualizando da situação num desenho, ok? Então vamos ver aqui, ó. Um balão de ar quente subindo na vertical. Então temos um balão levantando voo a partir do solo. É rastreado por um telêmetro colocado a 500 pés de distância. Então, estamos a uma distância de 500 pés ali, da onde o balão vai começar a levantar voo, que é o ponto de decolagem. No momento em que o ângulo de elevação do telêmetro, então isso aqui é um aparelho para medir ali o ângulo, né? For π/4, então, vou pegar esse instante aí, em que o ângulo que está variando, conforme o balão vai subindo, né? O ângulo formado com o chão vai aumentando. Então, a gente tem um triângulo ali relacionando essas distâncias aí, ok? Então, o ângulo aumenta a uma taxa de 0,14 radianos por minuto. Então, nesse instante aí a gente tem esta taxa. Aí o problema vai perguntar qual é a velocidade que o balão sobe neste momento, qual a velocidade instantânea, porque a velocidade também está variando aí no problema. Então a gente tem esta situação. Eu tenho o balão levantando voo a partir do solo, o telêmetro está aqui posicionado neste vértice do triângulo aqui, e o ângulo vai aumentando à medida em que o balão está subindo. E aí a gente está a uma distância de 500 pés, né, dessa posição aqui, onde o balão está levantando o voo, e o que a gente está querendo saber é essa altura aí
atingida pelo balão, porque a gente quer falar da velocidade, né? Lembrando, a gente sabe as posições que o balão ocupa para saber a velocidade, então basta pegar a variação das posições e tendo a derivada dessa função, a gente tem a velocidade. Então é isso que a gente vai buscar. Então, θ é o ângulo que o telêmetro forma com o solo. A gente sabe que o ΔT, o Δθ com relação a t é 0,14 radianos por minuto, quando o ângulo está em π/4. Todas essas informações aqui foram dadas no problema. Eu só desenhei e anotei todas essas informações. Agora, eu vou para o passo 2, né? Agora eu vou escrever as informações numéricas. Já desenhei, agora eu vou destacar aqui o que o problema deu. Então, eu sei que dθ dt é 0,14, que o ângulo é π/4, e agora, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a variação da altura do balão, que é isso que vai medir a velocidade do balão, que é o que o problema está pedindo. É uma velocidade instantânea. Em que instante? Naquele instante em que o telêmetro mede um ângulo de π/4. É isso que o problema está pedindo. O quarto agora, eu tenho que relacionar as variáveis. Quem são as variáveis? Né? À medida em que o balão sobe, a posição do balão está variando, o ângulo que eu estou medindo ali também varia. Então, essas são as variáveis. A constante é a distância que eu estou, né, do ponto de decolagem do balão. Então, para relacionar aquelas variáveis ali, como a gente está num triângulo retângulo, a gente vai usar, eu estou querendo a variação do cateto oposto, eu vou do cateto oposto ao ângulo, eu vou usar a fórmula da tangente do ângulo, que a tangente fala cateto oposto sobre cateto adjacente, que são as duas informações que o problema está oferecendo. Cateto adjacente é a distância que a gente está do balão, o telêmetro está do balão, que é 500 pés. E a altura, né, que o balão vai atingindo é esta função aqui, y, que eu estou supondo que é uma função que depende do tempo. Então, agora, eu vou trabalhar, então, com esta, né, melhorando aqui, multiplicando em cruz aqui, a gente sabe que y é igual a 500 multiplicado pela tangente de θ. Ou seja, eu tenho as duas variáveis aqui, né, o y e o ângulo, que é dado pela tangente do ângulo, relacionados aqui por uma mesma expressão. Agora eu vou derivar essa equação aqui com relação a t, porque tanto a altura do balão quanto o ângulo vão depender ali, né, vão estar variando com relação a t, conforme o tempo vai passando. Então, vamos derivar agora ambos os lados com relação ao tempo. Então, derivada de y com relação a t é a derivada de 500 multiplicado pela tangente de θ com relação a t. Aqui a gente já conhece qual é a derivada da tangente, então fica 500 multiplicado por secante ao quadrado de θ, multiplicado aqui, θ é uma função que depende de t, então eu aplico a regra da cadeia, então tem que multiplicar dθ dt aqui, e esta é a expressão que eu estou buscando. Só que agora, vejam, ficou a solução aqui, né, dy dt, que é a velocidade do balão, está dependendo dessas informações aqui, do ângulo, θ, e o quanto que ele varia, qual a taxa de variação desse ângulo para o ângulo fixado. No caso nosso aqui, a gente está fixando o ângulo em π/4.
E neste instante, a gente sabe que o dθ/dt é igual a 0,14. Então, eu posso substituir essas informações aqui nesta equação aqui de cima, e aí, então, eu consigo saber quem que é dy/dt, que é a velocidade do balão. Então, fica 500 secante ao quadrado de π sobre 4, multiplicado por 0,14. Lembrando que secante é o inverso do cosseno, e a gente sabe quem que é o cosseno de π sobre 4. Então, aí é só fazer os cálculos aqui e chego nesse valor, que é 140. Então, essa é a taxa de variação da altura, né, do balão com relação a t, que é o que está expressando aí a velocidade do balão. Então, vamos mostrar agora um outro problema, tá? Uma outra situação, para vocês irem se acostumando com esse tipo de raciocínio em que a gente relaciona taxas. Então, esse segundo exemplo aqui. Uma viatura de polícia vindo do norte e aproximando-se de um cruzamento em ângulo reto. Então, eu estou imaginando um carro descendo, ok? Em linha reta, até chegar a uma rua ali que é perpendicular, né? A essa rua que ele está descendo. Então, aproximando-se de um cruzamento em ângulo reto. Está perseguindo um carro em alta velocidade que no cruzamento toma a direção leste. Então, o carro está andando na perpendicular ali do carro da viatura de polícia. Agora o problema vai apresentar aqui as informações. Quando a viatura está a 6 milhas ao norte do cruzamento, então, enquanto eu estou afastado aqui desse cruzamento, então eu estou descendo, né? E o carro fugitivo a 0,8 milhas a leste, então, marcando esse ponto de cruzamento aqui, eu tenho essas duas distâncias, né? Que estão variando porque os dois carros estão em movimento. A gente tem que o carro fugitivo está a 0,8 milhas a leste. E o radar da polícia detecta que a distância entre a viatura e o fugitivo está aumentando a uma taxa de 20 milhas por hora. Então, aqui, esse radar ele consegue, né, detectar, passar por parede. Eu estou diagonalizando ali o movimento, tá certo? Se a viatura está se deslocando a uma taxa de 60 milhas por hora, no instante dessa medida, naquele instante lá que eu estou fixando, qual que vai ser a velocidade do fugitivo? Que também ele está correndo, a velocidade está variando, né? Então, qual a velocidade? Quanto está variando aqui as posições do carro do fugitivo. Então, agora a gente vai começar desenhando esta situação. Então, aqui a gente já tem aqui, né? Então, tem o carro de polícia descendo, tenho aqui o cruzamento, esse é o cruzamento, tenho aqui o carro do fugitivo indo para leste, e aqui tem o carro fazendo a perseguição, né? O radar detecta que o carro da polícia, que é o carro verde, está aqui medindo essa taxa, né? ds/dt, que é a distância entre o carro e a viatura, que é de 20 milhas por hora, que a unidade é milhas por hora. Então, o que a gente tem? O carro fugitivo está a 0,8 milhas, né, de distância deste ponto, enquanto o carro de polícia está a 0,6 de distância aqui deste ponto. Então, agora a gente tem todas essas informações, né?
as variáveis x, y e s aqui são funções que dependem do t. Então, o x está medindo a posição do carro fugitivo, então está aqui no eixo x. O y mede a variação das posições da viatura. Observe que a gente está aqui, as posições elas estão variando, está diminuindo, né? Que eu estou chegando aqui nesse ponto zero. E tem essa distância aqui entre o carro da viatura e o carro do fugitivo. Então, agora a gente vai relacionar todas essas situações. Eu tenho aqui, novamente, um triângulo. Então, primeiro momento, vou coletar, né, as informações numéricas para a gente trabalhar. Então, repetindo aqui, então x é igual a 0,8 milhas, o y 0,6. O que a gente está querendo calcular? É o dx dt, porque é a velocidade do carro do fugitivo. O carro do fugitivo está andando sobre o eixo x. E o que a gente tem são as posições ocupadas por este carro. A variação dessas posições aqui dá exatamente a velocidade desse carro. E agora a gente vai relacionar as três variáveis, que é a posição do carro do fugitivo, a posição da viatura e a distância entre os dois veículos. Aí, então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, porque tem um triângulo retângulo e a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E agora, a partir dessa informação aqui, a gente vai isolar aqui o s, tirar a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, e essas aqui são mais duas informações com relação às variações, né, do carro da polícia e do carro e a distância entre o carro da polícia e o carro do fugitivo, que são informações que a polícia já sabia, ela tinha. Eu quero saber a informação agora com relação ao carro do fugitivo. Vejam que agora o problema está montado. Agora é só calcular. Então, conhecendo ali a relação entre as variáveis, eu vou derivar dos dois lados. Então, derivo S com relação a T. Não tem esse quadrado aqui, tá? Tá errado. Tudo bem. Derivando S quadrado com relação a T é a mesma coisa que derivar x quadrado mais y quadrado com relação a T. Então, estou pegando aqui sem ter isolado. Então, aqui é regra da cadeia, né? Então, 2S, que multiplica ds e dt. Aqui, derivada da soma é a soma das derivadas. E aí, para cada um desses termos aqui, derivada do x quadrado, regra da cadeia de novo. Então, 2x dx dt, y quadrado, de novo também, derivar esse termo, é regra da cadeia. 2y dy dt. E aí, como a gente está querendo o ds dt, vou isolar aqui essa variável. Então, 2s passa dividindo, como tem 2 em todos os termos, então cancela aqui. Então, fica 1 dividido por s multiplicado por x dx dt mais y dy dt. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo as relações que a gente sabe. Ó. S quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Isolando o s, a gente sabe que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. É só substituir aqui para deixar a expressão toda dependendo apenas das variáveis x e y, que são o quê? As informações com relação ao carro, né, a viatura da polícia, que é as informações aqui em y, e do carro do fugitivo, que são as informações em x. O que o problema está querendo é dx dt. Agora, então, eu vou substituir aqueles valores que a gente tem conhecido e que estão lá destacados no item 2. Então, a gente conhece a posição da viatura, conhece a posição
da viatura de polícia, conhece a posição do fugitivo e conhece a distância entre o fugitivo aqui, né? Essa variação de distância entre o fugitivo e o carro da polícia. Então, com essas informações aqui, a gente consegue agora, isolando o dx/dt, saber qual é essa taxa de variação, que está dependendo dessas outras taxas aqui que estão relacionadas. Então, agora, isolando aqui, vocês podem conferir os cálculos aí em casa, tá certo? A gente chega que dx/dt é igual a 70. Isso mede a taxa de variação das posições que o carro do fugitivo ocupa com relação ao tempo, que é o quê? A velocidade do fugitivo. Então, mais um probleminha aqui, um outro contexto. Né? A água entra em um tanque cônico a uma taxa de 9 pés por minuto. Então, o que a gente tem aqui é um cone. O tanque tem o vértice voltado para baixo. Então, a gente tem ali o vértice para baixo e o cone sendo formado ali com a boca para cima. A altura desse tanque é de 10 pés e o raio da base é de 5 pés. Então, pronto. As informações que eu preciso a respeito do tanque, o problema já está dando. Agora ele está pedindo a que taxa o nível da água estará subindo quando a profundidade for de 6 pés. Então, eu tenho um tanque fixo, tá? Uma estrutura fixada com este formato, e eu tenho líquido dentro deste tanque. E aí, à medida em que eu coloco mais líquido dentro deste tanque, a gente tem o quê? Uma variação do volume de água dentro desse tanque. E essa água, né, esse volume aí, ocupa uma certa altura, que também varia à medida em que vai variando a quantidade de água, né, que tem dentro desse tanque. Então, a situação ela é ilustrada dessa maneira aqui. Eu tenho o cone, né, que é o tanque, a altura máxima dele aqui é de 10 pés, o raio é de 5 pés, então essas medidas aqui elas não se alteram, são medidas fixadas. A água que está presente aqui dentro deste cone, que eu vou chamar aqui de Y, né, vai estar variando à medida em que eu adiciono mais água. E à medida em que eu vario aqui a quantidade de água no cone, eu tenho um raio aqui formado neste conezinho aqui inferior, né? Que é o cone que está ocupando aqui, está sendo preenchido por esse líquido. Então, a gente tem aqui a variação dessa altura, né? Conforme o tempo passa, eu estou abastecendo esse tanque, estou enchendo esse tanque, então está havendo aqui uma variação de altura, como eu estou enchendo, está subindo aqui. Então, olhando para este cone, o cone maior e o cone menor, eles são cones semelhantes. Então, olhando para o triângulo aqui que os dois eles formam, a gente pode fazer uma semelhança de triângulo. X está para 5, assim como a altura aqui do líquido aqui ocupado no cone está para essa altura máxima aqui que o cone tem. Então, x dividido por 5 é igual a y dividido por 10. A partir desta relação, a gente tem que x dividido por y é igual a 5 dividido por 10. Eu só multipliquei aqui, troquei o x e o 5 e o y de lugar, né? Fica uma multiplicação em cruz e isolei o x. Então, a gente tem essa relação, que x é igual a y dividido por 2. Agora, com essas informações,
né? Que a gente sabe, quando a gente estiver numa altura de 6 pés, a gente sabe que a variação do volume, a taxa de variação do volume é 9 pés cúbicos dividido por 3. Então, eu vou usar essa informação aí para resolver o problema. Então, primeiro, vamos coletar aqui essas informações numéricas que o problema já deu. Então, a gente sabe que o y está a 6 pés de altura e que nesse instante aí, a variação do volume é de 9 pés cúbicos dividido por minuto. E conhecemos também essa relação de que x é igual a y dividido por 2, certo? Então, deixei reservadas aqui essas informações. O que eu estou querendo calcular? Neste caso, é a variação, né, da altura, o quanto que está o volume ali, né, a altura que o líquido está atingindo está variando. E agora eu vou relacionar as variáveis x, y e v usando quem? A fórmula do volume que a gente conhece no caso do cone, tá? Uma informação que a gente tem de geometria. Então, o volume é π sobre 3 multiplicado por x ao quadrado, que é o raio, vezes a altura aqui, vezes y. Então, trocando aqui, para simplificar essa expressão e deixar tudo em termos da variável y, a gente vai substituir o x aqui por essa informação, que é y sobre 2. Então, o volume fica π sobre 3 multiplicado por y sobre 2 ao quadrado, multiplicado por y, e aí isso se resume a esta informação aqui, tá? Então, fica y ao quadrado dividido por y, é multiplicado por y aqui, então fica y ao cubo, dividido por 2 ao quadrado aqui, fica 4, 4 vezes 3, 12, então chegamos a esta fórmula. Agora que eu tenho a relação entre as variáveis, eu só preciso derivar. Vamos derivar os dois lados com relação a t, porque eu estou supondo que esses termos aí são funções que dependem, né? Elas variam de acordo com que o tempo passa. Então, dv dt igual a derivada de π dividido por 12 vezes y ao cubo com relação a t. E agora, aplicando aqui a regra da cadeia em y ao cubo, a gente tem que dv dt é 3π y ao quadrado dy dt dividido por 12. Então, a gente substituindo aqui as informações, né, que a gente conhece, de y igual a 6 e dy dt para esse instante, a gente consegue achar, aliás, o dv dt que a gente conhece para esse instante, a gente consegue achar quem que é o dy dt aqui, ok? Então, substituindo pelos valores conhecidos, a gente chega que dy dt vai a essa taxa de 0,32 pés por minuto. Então, mais um problema aí para resolver. Bom, pessoal, esses eram os problemas que eu queria comentar aqui com vocês hoje. Agora, vocês podem ir fazer essa atividade no mundo. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima.